Olá, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma tiragem aqui no nosso canal Mordente Tarô. Meu nome é Márcio e o nosso tema hoje é o seguinte: quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Vamos tentar descobrir. Para hoje eu trouxe duas opções. Opção número 1, o elefante de Jade. E a opção número 2, o escaravelho. Então tentem se conectar a uma das peças, sem pressa, sem ansiedade. Façam isso ouvindo o coração de vocês, tá? Lembrando que aqui se trata de uma tiragem coletiva que envolve muitas energias, então façam as adaptações necessárias para a realidade de cada um. E vamos tentar descobrir quais as reais intenções dessa pessoa para com a gente. Opção número 1, elefante. Opção número 2, escaravelho. Parem, respirem fundo, vejam realmente qual a peça chama mais a atenção de vocês, qual a peça parece querer falar mais com vocês, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar andamento nele. Quem tiver sugestões de tema, podem deixar aí nos comentários, mas, gente, tem que ser um tema que seja abrangente, não adianta vocês quererem um tema voltado para a história de vocês, colocando 1001 detalhes na pergunta, como se fosse uma consulta particular, tá? Tem que ser um tema para eu conseguir fazer que abranja aí o maior número de pessoas possíveis, tá bom? Então vamos lá. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários e quem tiver interesse por uma consulta particular, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias, tá bom? Então vamos lá. Para quem se conectou e escolheu o elefantinho. Qual as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Mostra pra gente. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o elefante de Jade, mostra pra gente. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o elefante de Jade, nós temos a carta do mago. O mago, gente, é uma carta de ação. O mago é uma carta de começo. O mago é o arcano de número 1. É o início da estrada, é o começo da jornada, é iniciar alguma coisa, começar algo. Só que o mago é o começo, né? Então, você está ali conhecendo, você está ali tentando ver se a coisa dá certo, tentando estruturar alguma coisa para um futuro ali poder talvez solidificar mais. O mago sempre fala da vontade de começar, o desejo ali, uma energia, né? Que impulsiona o começo de algo. Vamos ver com as demais cartas o que esse mago realmente está querendo ali passar para a gente. Mas por essa carta é uma energia extremamente interessante para que se comece alguma coisa, que se inicie alguma coisa. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com a primeira opção, o elefante de Jade. Mostra pra gente. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Mostra pra gente. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Cavaleiro de Copas. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o elefante de Jade. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos Cavaleiro de Copas, 8 de Copas, Cavaleiro de Paus, reaproximação. A grande maioria aqui, gente, está afastado. E a intenção dessa pessoa é ter a oportunidade de recomeçar, tá?
5 de copas, 7 de paus e a carta do corte é um 3 de paus. Aqui é muito forte para quem se conectou com essa opção de vocês estarem afastados. Se vocês estão juntos, dê uma olhada na outra opção, tá? Porque vocês podem sim ter se conectado com a opção errada, porque a grande maioria esmagadora aqui está afastada. O 8 de copas vem nos falando isso, né? Só que é um afastamento que acontece com sentimento. É um afastamento que acontece com emoção. O mago é uma energia que fala muito da gente começar as coisas, né? De iniciar aí situações. Então existe aqui uma energia muito forte para uma reaproximação. Tanto que a gente começa o jogo com um cavaleiro de copas. O cavaleiro de copas é aquele que vem em nossa direção, né? Todo cavaleiro vem em nossa direção ofertar alguma coisa, ofertar ali o que ele pode. E o cavaleiro de copas é aquele que vem ofertar o que ele tem de melhor, de mais bonito dentro dele, que são as emoções e os sentimentos. Essa pessoa gosta de vocês, tá? Só que é uma pessoa que vem como cavaleiro, né? Tanto um cavaleiro de copas como um cavaleiro de paus. Ou seja, uma pessoa que emocionalmente falando é mais imaturo. Ah, o cara tem 60 anos e é imaturo. Imaturidade não tem nada a ver com a idade. Tá? A imaturidade é a forma com que a pessoa lida com as próprias emoções e os próprios sentimentos. O cara pode ter 60 anos e agir como um moleque, e vocês conhecerem um garoto de 20 anos, dependendo da idade de vocês, o garoto, né? Que seja super maduro, super bem resolvido e sabendo o que quer da vida, emocionalmente falando. Tá? Então a maturidade não tem nada a ver com a idade. A gente percebe muito nos comentários. Outro dia tinha uma pessoa que falou: o cara tem quase 70 anos e é imaturo. Não tem nada a ver isso. Tá? Isso é a forma com que a pessoa lida com os próprios sentimentos, com as próprias emoções. E o cavaleiro de copas é aquele que vem em nossa direção ofertar o que ele tem de mais bonito, o que ele tem de mais precioso ali, que são as emoções e os sentimentos. Porque a grande maioria esmagadora aqui, por isso que eu falo, quem não está afastado, dê uma olhada na segunda opção, porque provavelmente vocês se conectaram com a opção errada. A gente tem um 8 de copas. E o 8 de copas é uma carta de afastamento, mas é um afastamento que acontece com sentimento e com emoção. O 8 de copas é quando a gente vira as costas a uma situação e segue adiante, mesmo tendo emoção e mesmo tendo sentimento envolvido. O 8 de copas, a pessoa dá as costas a 8 taças intactas, 8 taças em pé, e vai numa outra direção, mas as taças estão ali inteiras, ou seja, o afastamento aconteceu, mas isso não influenciou no que a pessoa sente por vocês, tá? O sentimento continua ali inabalável. Em seguida, a gente vem com um cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus é aquele que vem em nossa direção, cheio de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. Só que o cavaleiro de paus é aquele que ele não pode ou não quer, no momento, ofertar nada de mais concreto, nada de mais sólido, nada de mais oficializado. Então acredito muito aqui numa reconciliação, numa reaproximação para quem está afastado, porém a pessoa vem, mas ainda aquele negócio, vamos ver o que acontece, vamos deixar fluir um pouco, deixar as coisas se fazerem por si só. A pessoa está com uma energia muito forte de voltar, mas nessa situação, em vez de voltar lá assumindo já um compromisso, abrindo para todo mundo que estão juntos, não, vamos ver o que acontece. Vamos dar uma oportunidade aí para as coisas fluírem e deixar as coisas caminharem numa boa. A pessoa provavelmente vem com essa energia, porque isso é a energia do Cavaleiro de Paus. A pessoa vem cheia de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas ali sem assumir rótulos, sem assumir títulos, tá? Não que isso não possa acontecer. A princípio ela vem com essa energia e deixa as coisas fluírem para ver onde vai dar. Em seguida desse Cavaleiro de Paus, eu tenho a carta do julgamento. O julgamento é a carta que mais fala no tarô de reconciliação. O julgamento fala daquilo que se julgava morto voltando à vida, daquilo que se julgava morto voltando a acontecer. Muitas vezes a gente nem está colocando mais fé de que as coisas possam acontecer. O julgamento vem e fala: pronto,
voltou. Tudo voltou ao que era antes, as coisas estão fluindo, estão acontecendo. O julgamento é muito uma carta que pega a gente desprevenido. É aquela carta que eu brinco e falo para vocês, não vão na padaria parecendo a doida da vila, porque a doida da aldeia, como minha mãe fala, né? Porque vocês podem virar a esquina e dar de cara com a pessoa. Então joga fora a camiseta de político, joga fora a lingerie furada, porque na hora que vocês menos esperarem, vocês podem dar de encontro com essa pessoa aí e a situação renascer, a situação voltar à vida, tá? E em seguida, eu tenho um 5 de copas. Eu acho que chegou o momento de vocês serem um pouco mais otimistas diante da situação. Porque o 5 de copas é a carta do chorar sobre o leite derramado. A gente olhando para uma situação e olhando muito mais ou vibrando muito mais o lado negativo. Porque geralmente o 5 de copas é uma pessoa que está olhando para 3 taças que estão viradas. 3 taças que estão emborcadas. E ela está lamentando essas 3 taças estarem assim. Só que geralmente tem 2 taças intactas, 2 taças em pé, montando um 2 de copas e a pessoa nem dá bola para isso. Só que o mago, ele fala muito da lei da atração, né? Tudo aquilo que a gente pensa, a gente plasma, o que a gente plasma, a gente joga para o universo para que aquilo aconteça. Então procurem olhar a situação mais positivamente para que o universo traga o positivo para a vida de vocês. Se vocês ficarem olhando a situação muito mais pelo lado negativo, vocês vão estar pedindo negativo para o universo. Então é um momento de olhar um pouco mais a situação pelo que realmente importa, que é a emoção e o sentimento. Então, em vez de olhar a situação pelo lado negativo, tentem começar a olhar a situação mais pelo lado positivo, tá? Em seguida desses 5 de copas, eu tenho um 7 de paus. E o 7 de paus é uma carta que fala de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade, mas da gente ali se segurando, da gente ali se guardando, da gente se permitindo sentir meio que por doses homeopáticas, né? Não deixando os sentimentos simplesmente fluírem, os sentimentos simplesmente acontecerem. A gente tentando ter ali um certo domínio, um certo controle das nossas próprias emoções. Mas é uma carta que fala muito de paixão, de desejo, de vontade, de intensidade. A nossa carta do corte é um 3 de paus. O 3 de paus, olha o homem do ovo ali. O 3 de paus é uma carta que fala muito de planejamento. Da gente ali olhando para uma situação, pensando. Gente, vou dar uma pausa no vídeo, passando o ovo eu continuo. Oi, gente, voltando. O ovo teve um aumento de 10% aqui, porque a semana passada 30 ovos estava 20, agora está passando a 22. Mas vamos lá, a nossa carta do corte é um 3 de paus. O que é o 3 de paus? O 3 de paus é uma pessoa que está olhando para o horizonte, pensando, planejando, estudando, refletindo sobre a situação. O 3 de paus sempre é uma carta da gente planejar o que fazer, né? A gente ali parado, pensando, estudando uma situação e vendo qual o rumo, qual o caminho, qual a direção que a gente pode dar a ela. Então a gente pergunta aqui, e a carta do corte o que é? O que vocês vibram? Vocês estão vibrando aí um tentar entender a situação, tentar descobrir aí um caminho, a dar um planejar sobre ela da mesma forma que a pessoa, tá? Aí a gente pergunta, quais as reais intenções desta pessoa para comigo? As reais intenções são sim de uma reaproximação. A real intenção dessa pessoa é se reaproximar, só que ainda sem ofertar estabilidade e solidez. Ou seja, vamos nos aproximar, vamos ver aonde a gente pode chegar, o que pode acontecer, como essa história pode vir a fluir. Essa pessoa chega ainda, mas se vocês olharem, a gente não tem carta de ouros. Ou seja, chega de uma forma ali mais solta, mais leve, vamos ver aonde a história acontece, aonde a história consegue ir, tá? Ou seja, volta, uma energia muito forte aí para uma reaproximação, mas ainda sem ofertar uma estabilidade, uma solidez. Mas essa pessoa tem muito sentimento por vocês sim, é imatura, mas a emoção aqui se faz presente, tá bom? Vamos ver agora quem se conectou com a segunda opção, o escaravelho. Vamos lá? Quais as reais intenções desta pessoa para comigo?
para quem se conectou com o escaravelho. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o escaravelho, mostra pra gente. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo? Para quem se conectou com o escaravelho, mostra pra gente. Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos a sacerdotisa. A sacerdotisa, gente, é uma carta que fala de emoção, que fala de sentimento, mas fala de uma não verbalização, de uma não demonstração. A sacerdotisa é uma carta de passividade. Ela não é uma carta diferente do mago, por exemplo, de movimento. A sacerdotisa, o mundo pode estar caindo na cabeça dela e ela olhando a situação como se ela fosse uma rúcula, tá? Ou seja, a sacerdotisa não é uma carta de movimentação, não. É uma carta que fala de emoção, de sentimento, mas é uma carta que fala muito de se guardar as emoções, de esconder o que sente, de não demonstrar o que está se passando dentro da gente. Vamos ver o que mais o tarô nos fala a respeito da situação. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo, para quem se conectou com o escaravelho? Quais as reais intenções desta pessoa para comigo, para quem se conectou com o escaravelho? Quais as reais intenções desta pessoa para comigo, para quem se conectou com o escaravelho? Quais as reais intenções desta pessoa para comigo, para quem se conectou com o escaravelho? Mostra pra gente. Quais as reais intenções desta pessoa para comigo, para quem se conectou com o escaravelho? Embaralhado, cortando em 3, deck do meio, nós temos 3 de paus, rainha de paus, rainha de espadas, 7 de paus, 3 de ouros, morte, e a carta do corte é um 4 de paus. Vamos lá. A gente começa com a sacerdotisa, que é uma carta que fala de emoção, é uma carta que fala de sentimento, mas é uma carta que fala, é uma carta lenta, né? Porque a sacerdotisa é uma das cartas que nos remete à maternidade. Então ela é uma carta mais devagar. Fala de pessoas mais caladas, de pessoas que não falam muito das emoções, que não falam muito dos sentimentos, que não se mexem muito. Geralmente são pessoas mais lentas, tá? Só que a gente começa o jogo com um 3 de paus. E o que é o 3 de paus? A gente pensar, a gente estudar a respeito de uma situação, fazer um planejamento de algo. Então, provavelmente, essa pessoa ela para, ela pensa, ela estuda a situação, mas é uma pessoa que, por natureza, é mais lenta. Por natureza, é mais lerda, né? E vocês vêm para o jogo como uma rainha de paus. Ou seja, a forma com que essa pessoa enxerga vocês. Vê vocês como pessoas fortes, obstinadas, destemidas, que vão à luta, que dão a cara ao tapa. Pessoas extremamente bonitas, extremamente interessantes sexualmente falando. A gostosona do tarô, a gente fala que a rainha de paus é a gostosona do tarô, né? Porque é aquela pessoa que quando passa a gente costuma virar a cabeça para olhar, tanto homem como mulher. Não é porque é uma rainha, significa que é uma mulher. Tá? É a forma com que essa pessoa vê vocês, independente do gênero. Só que tem um problema, vocês vindo como rainha de paus, vocês querem resolver as coisas para ontem. E essa pessoa está vibrando aí numa energia de imperatriz, que é uma energia de sacerdotisa, que é uma energia mais lenta. Então procurem segurar um pouco a ansiedade de não querer que as coisas se resolvam no tempo de vocês. Porque as coisas podem sim se fazer, mas no tempo do universo. A rainha de paus muitas vezes ela assusta
a pessoa pela própria intensidade que emana dela. Vocês provavelmente é aquele tipo de pessoa que vocês precisam fazer, vocês fazem hoje, vocês não deixam para amanhã. Se eu conseguir fazer agora, eu faço agora, que aí eu já me livro disso. Só que nem todo mundo é assim. Tem pessoas que deixam para fazer o que tem que fazer no último minuto do segundo tempo, tá? Então, procurem lidar com a situação, em vez de agir como uma rainha de paus, procurem agir como uma rainha de espadas. Ser mais racional, mais prática, mais objetiva, mais realista diante da situação, mais pé no chão. Porque cada um tem a sua forma, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Então não adianta vocês quererem que o outro trabalhe no tempo que vocês acham que é o tempo correto, porque cada um tem o seu tempo, né? Então é o momento de vocês procurarem agir diante dessa situação mais racionalmente e menos emocionalmente, principalmente agir menos na impulsividade, porque a rainha de paus muitas vezes ela age na impulsividade, né? Então tentem segurar um pouco a impulsividade e tentem agir mais racionalmente diante da situação. Em seguida dessa rainha de espadas, eu tenho um 7 de paus. E o 7 de paus é a carta da reatividade, né? A gente ali se segurando, a gente ali se contendo, a gente ali se permitindo sentir, mas por doses homeopáticas, um pouquinho por vez. Então o ideal é vocês tentarem manter um pouco mais o controle da situação, para vocês também não pressionarem demais essa pessoa e acabar espanando a rosca aí, tá? Então, deixem as coisas fluírem, mas deixem as coisas fluírem com um pouco mais de suavidade, com um pouco mais de leveza. Procurem não ter tanta pressa para que as coisas se façam, que as coisas aconteçam. Parem de querer também que as coisas se façam no ritmo de vocês, tá? E soltar e acreditar um pouco mais, porque as coisas podem sim começar a fluir, podem sim começar a se fazer. Eu tenho um 3 de ouros, e o 3 de ouros, numa construção, ele sempre é a carta do alicerce, porque o 3 de ouros é o começo do trabalho, né? Quando a gente vai construir algo, a gente não constrói uma casa começando pelo telhado. A mesma coisa é uma relação. A gente não começa uma relação pensando em casar. A gente começa uma relação em tentar se conhecer profundamente, se conhecer intimamente. A partir daí a gente vai construindo a nossa relação, a gente vai construindo ali a nossa convivência com o outro. Então o 3 de ouros fala da necessidade de se primeiro fazer uma base para depois poder levantar as paredes e colocar o telhado diante de tudo isso. E em seguida a gente vem com a carta da morte. E a morte é uma carta que fala muito de mudanças e transformações. Então é o momento de mudar a forma de lidar com a situação. Mudar a forma de fazer com que as coisas possam acontecer, né? Se eu estou fazendo de um jeito, se eu estou me portando de uma forma, e isso não está trazendo resultados positivos para mim e nem para ninguém, eu vou fazer de um jeito diferente, vou tentar fazer de uma outra forma para ver se os resultados saem diferentes também, né? Então vamos tentar mudar essa postura, tentar mudar o nosso próprio posicionamento diante das coisas, o nosso próprio posicionamento diante das situações. A carta do corte é um 4 de paus. O 4 de paus é uma carta de estrutura, mas é uma estrutura que acontece de um jeito leve, de um jeito solto, de um jeito natural. Deixe fluir, deixe acontecer. O número 4 por si só ele traz para a gente estabilidade, solidez, porque o número 4 ele traz isso por natureza, né? São 4 os pés de uma cama, de uma mesa, de uma cadeira, as rodas de um carro, as patas de um animal. Então ele traz a estabilidade. Só que o 4 de paus, essa estabilidade vai acontecendo de um jeito leve, de um jeito natural, de um jeito solto, de um jeito espontâneo. Então deixe que essa espontaneidade aconteça. Deixe que essa estruturação vá acontecendo de um jeito leve, de um jeito natural. O 4 de paus, geralmente, ele é representado ali por 4 estacas,
que estão montando uma tenda e geralmente tem pessoas embaixo, ou festejando, ou um rupá também, né? Tem pessoas ali embaixo dançando, festejando, comemorando, tocando instrumentos musicais. Em outros decks lembra até mesmo uma festa de casamento, ou seja, a necessidade das coisas acontecerem, mas acontecerem com leveza, com fluidez, com espontaneidade. E dessa forma ela vai se estruturando, dessa forma ela vai se fazendo, porém de um jeito leve e gostoso. Então a gente pergunta, quais as reais intenções desta pessoa para comigo? As intenções é de um trabalhar para que as coisas possam começar a se firmar, começar a se estruturar, porém começando esse processo de alicerce com leveza e com suavidade. É uma pessoa mais lenta. Então é deixar fluir para que a coisa se estruture e a coisa aconteça de um jeito natural, sem tentar ali acelerar processos, sem tentar ali fazer com que as coisas se façam no tempo e na hora que a gente deseja. Então a pessoa ela quer deixar fluir, deixar acontecer. Cabe a vocês lidarem com a situação mais racionalmente e segurar também ali um pouco a intensidade e a impulsividade de vocês, tá bom? Gostou? Deixe o seu like, compartilhem o vídeo. Quem não é inscrito no canal, se puder se inscrever, agradeço. Sugestões de tema podem deixar aí nos comentários, que eu estou sempre pegando, sempre trazendo. E quem tiver interesse numa consulta particular somente na sua energia, meu WhatsApp está no descritivo do vídeo. É só mandar uma mensagem que eu passo as informações necessárias. Gente, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês de alguma forma. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.